Chegamos num bunker de estrada, que é um lugar bem pequeno, não existe nem porta, é apenas um lugar para os carros poderem pararem, descer, quando se por algum acaso tem mísseis, para a gente poder entrar dentro do bunker. Chegamos lá, sentamos nós três, ficamos lá um tempo, quando começaram a entrar muitas outras pessoas que também estavam na festa dentro desse bunker. Nos tornamos 40 pessoas, dentro de um lugar extremamente apertado. Ficamos lá, nos tranquilizamos e pensamos que o nosso problema dos mísseis já tinha passado, pois estávamos num lugar seguro. Quando de repente começamos a ouvir tiros do lado de fora do bunker. Esses tiros vinham do grupo terrorista Hamas, que estavam fazendo um ataque em Israel no mesmo dia. Nós não tínhamos noção das proporções do que estava acontecendo, estávamos apenas vivendo aquele momento. O Hamas chegou até o nosso bunker, eles atiraram bombas de gás, granadas, entraram no bunker e atiraram em todo mundo que estava vivo, em todo mundo que se mexia. Eles jogaram coquetéis Molotov, eles fizeram uma fogueira no lugar da porta onde queimaram pessoas vivas. Eles sequestraram um menino que estava do meu lado, sequestraram uma outra menina que estava do meu lado, onde os terroristas a estupraram e depois queimaram ela viva. O dia 7 de outubro foi o maior trauma da minha vida e foi o dia mais escuro de toda a minha vida. Lá naquele local eu perdi o Hanani, que era a pessoa que eu mais amava nesse planeta, uma das. E eu nunca vou esquecer nada do que aconteceu lá. Eu nunca vou esquecer do ódio que eu senti naquele dia. Eu lembro que eu estava sentada, não tinha como me defender, porque nenhum de nós viemos para uma festa armados. E eu lembro que eu não tinha mais como fugir dali, eu não tinha mais o que fazer. Eu apenas esperei e rezei para Deus me levar o quanto mais rápido, porque ficar sem ar por 5 horas dentro de um lugar extremamente apertado é muito difícil. Esperei lá, ouvi gritos, risadas. O Hamas entrava dentro do nosso bunker, atirava nas pessoas e ria na nossa cara. E gritava na nossa cara e comemorava na nossa cara. Isso não é um grupo de defesa, isso é um grupo de terrorismo. Depois de todo o trauma, depois de toda a situação, nós éramos 40, dentro dos 40 apenas 10 saíram vivos, mais 2 outros meninos que estavam do lado de fora. Encontrei o Hanani no estado que ele estava, vi as pessoas no estado dificílimo que elas se encontravam e, por sorte, saí viva, porque eu estava escondida debaixo de corpos por 5 horas seguidas, apenas rezando para ir embora mais rápido. Israel vem me ajudando com todo o processo de cura, com todo o processo de medicação, de tratamento, de psicólogos. Eu recebo todo o apoio que eu preciso aqui. E me entristece muito saber que o país onde eu nasci, o país onde eu chamo de casa, se encontra nessa situação. Numa situação onde o governo compara as atitudes de Israel com o Holocausto. Onde Israel, que dá oportunidade para tantos árabes e quantas pessoas que moram em Gaza a trabalhar, a estudar, a viverem aqui em paz com o povo judeu, com o povo israelense. Aqui as pessoas convivem umas com as outras. Então não tem como se chamar disso um genocídio. Um genocídio seria se estivéssemos boicotando empresas palestinas. Um genocídio seria se estivéssemos agora indo contra um povo. Genocídio seria se a população tivesse diminuído significativamente, sendo que, na verdade, ela quintuplicou nos últimos anos. Israel faz de tudo para proteger os cidadãos de Gaza, inclusive perde muito dos próprios soldados para que não tenham casualidades a mais. Eu me emociono porque eu conheço esse lugar. Quer dizer, eu tive aqui, nesse mesmo... A gente está agora no refeitório, só para vocês saberem. A gente está no refeitório do kibbutz. Eu tive nesse refeitório há um tempo atrás com meu pai, quando a gente veio visitar esse lugar. Aqui ele veio com os amigos, quer dizer, os amigos de juventude dele vieram visitar o kibbutz, ver a casa que eles moravam ainda existe, ou pelo menos existia até o 7 de outubro.
e realmente ver o lugar destruído, vazio. E aqui eles colocaram nas... Eu peço desculpas, eu quero mostrar para vocês esse lugar. Aqui eles colocaram nas mesas os lugares das pessoas. E aqui a gente consegue ver Arbel Simantov, 5 anos e meio, assassinado. Carol Simantov, 72 anos, assassinada. Omer, 2 anos e meio. E vocês podem ver que eles colocaram para ele aqui a cadeirinha. A família Simantov. Toda a família foi assassinada. Os pais, os 3 filhos e também a avó foi assassinada. Toda a família foi assassinada junta nesse dia. E a gente consegue ver pela quantidade de mesas aqui, com cada um desses cartazes, a gente consegue ver o tamanho da desgraça que aconteceu aqui. 1 em cada 4 pessoas desse kibbutz foi ou assassinada ou sequestrada no que a gente chama Shabbat Ashchorá, o sábado negro. O sábado deveria ser de Simchat Torah, que se chama Alegria da Bíblia. É uma festa bíblica judaica que as pessoas se reúnem, cantam e dançam. Eu lembro que na sexta-feira de noite eu estava na sinagoga com meu filhinho, com meu marido, a gente dançando e cantando, e no sábado de manhã a gente acordou com sirenes. Eu estava em Jerusalém, a gente acordou com sirenes e acordamos para as notícias do que estava acontecendo. Então eles transformaram, os terroristas transformaram no dia mais alegre do povo de Israel, no maior massacre desde o Holocausto. E justamente não é à toa, eles escolheram esse dia propositalmente para destruir a alegria, para pegar num sábado, quando o povo estava descansando, quando o povo estava despreparado, quando muitos soldados tinham recebido tempo para ir para casa, para receber tempo com a família, e justamente se aproveitaram da alegria e da festividade do povo de Israel para fazer esse massacre, e nenhum kibbutz sofreu tanto como Nir Oz. Ilustrando as suas afirmações, né? Você lembrou o Hamas, lembrou palestinos e Palestina, falou também de Israel. Eu queria sua opinião sobre esse conflito que nós temos hoje e que continua levando à morte de pessoas, né? E nós aqui à distância, nós que temos amigos, que temos parentes, muitos de nós já estiveram naquelas regiões, né? Sofremos todos, claro, pela situação, né? Em ambos os lados. De ambos os lados. Mortes de crianças, mulheres, homens, tudo mais. E aí a gente fica pensando, cada um dos lados apresenta as suas razões e muitas vezes tem razões religiosas metidas no meio também. O que é tudo tão estranho, porque o final da história é a morte, né? E a gente fica tentando entender tudo isso. Que avaliação você faz deste momento do conflito em função da história de religião, dos conflitos anteriores e do que está ocorrendo lá agora? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, é bom corrigir algumas coisas históricas. Coloco entre aspas a palavra históricas, que são ditas aí que não são verdade. Em primeiro lugar, vou começar de Israel para a Palestina. O Netanyahu, que eles apelidam de Bibi, e pode ter certeza, não é um apelido carinhoso. Não é carinhoso. Ele não é aquele líder que os israelenses hoje têm maior respeito e orgulho, sabe? Não. Tanto é que hoje mesmo, hoje eu li uma matéria que parece que 85%, fizeram uma pesquisa de opinião pública, 85% da população de Israel já quer imediatamente após o conflito, novas eleições, ele fora do cargo e investigação sobre ele. Então ninguém aqui está achando que Netanyahu é o bonzinho e tudo mais. Vamos colocar bem claro isso aí. Mas temos que corrigir algumas questões históricas também. É porque Israel agora está agindo com Netanyahu assim. Sabe aquela mãe que fala o seguinte com o filho? Ele fez uma situação, em casa a gente conversa. Não é hora de eu te repreender em público não, mas em casa a gente conversa. Ou seja, agora não é hora de Israel se dividir. Porque tem uma coisa maior que é de se defender. Agora vamos ao passado. Em primeiro lugar, nunca existiu um país chamado Palestina. O país que existiu foi Israel. Foi Israel.
E até um erro recorrente que as pessoas falam assim, a Palestina dos tempos de Jesus, não existiu Palestina nos tempos de Jesus. O nome Palestina Pelechet, que aparece nos textos hebraicos, ou Reta, que aparece nos textos egípcios de Ramsés, da 19ª dinastia, referem-se a grupos de filisteus, e filisteu não tem nada a ver com palestino, embora o nome seja o mesmo. Filisteu está para palestino, assim como o índio está para o nativo brasileiro, por um erro pentencenário, porque os descobridores chegaram aqui pensando que estavam chegando às Índias, e por esse erro anacrônico, absurdo, chamaram os nativos de índios, mas eles não têm nada a ver com a Índia. Só que o nome pegou até hoje, você fala os índios tapajós, os índios tupinambás, mas eles não são índios no sentido étnico, porque eles não nasceram na Índia, não tem nada a ver com a Índia. Os palestinos são chamados palestinos também por um nome artificial, como o dos índios em relação aos brasileiros. Mas etnicamente falando, os palestinos não têm nada a ver com os antigos filisteus que habitavam na faixa de Gaza. Eu digo isso porque eu já vi pessoas falando assim, tem provas arqueológicas que os palestinos já estavam lá, aí mostra um texto de Ramsés. Não. Se eu for falar assim também, eu vou falar que tem provas arqueológicas que os tapajós estavam lá em Nova Delhi no 8º século a.C., porque a Índia estava lá, mas, repito, o nome é completamente artificial. Quando em 132 depois de Cristo, 132 a 135, uma batalha romana contra Bar Kokhba. Bar Kokhba era um líder revolucionário judeu. O Adriano era o imperador de Roma, sufoca essa rebelião e para castigar os judeus, puni-los, ele rebatiza a terra dos judeus com o nome de Síria-Palestina, Síria dos filisteus. Lembrando que em hebraico a letra P e a letra F é a mesma, é só colocar um pontinho dentro dela ou tirar, chama-se Dagesh, palestino vira filistino. Então, ali você tinha um conglomerado de pessoas, sempre houve bolsões de judeus morando ali, e esse grupo, essa terra chamada Síria-Palestina, passou por inúmeras mãos. Ela passou pela mão dos persas, passou pela mão dos mamelucos, dos cruzados, da Igreja Católica, dos cruzados, depois do Império Otomano, depois que passou das mãos do Império Otomano veio o mandato britânico, e quando na criação do Estado de Israel foi decidido criar um território para os ditos palestinos e para Israel, quem não respeitou o tratado da ONU, na época era Liga das Nações Unidas, depois que virou ONU, quem desrespeitou não foi Israel, foi o Egito e a Jordânia. Quem ocupou a terra que a ONU tinha estabelecido para os palestinos foi a Jordânia, por isso que hoje chama-se Cisjordânia, porque a Jordânia invadiu até Jerusalém, e o Egito invadiu a faixa de Gaza. Quando Israel tomou a faixa de Gaza dos egípcios em 1973, Israel tomou a faixa de Gaza dos egípcios, devolveu a Península do Sinai em 78, e Israel que entregou a faixa de Gaza para os palestinos. E quando Israel expulsou a Jordânia, aqueles bolsões ali também ficaram palestinos. Uma notinha de rodapé. É lógico que há alguns, não todos, fazendeiros palestinos que fazem atrocidade contra comunidades palestinas, israelenses corrigindo. Isso. Israelenses contra palestinos, Sim. isso há. Tá certo? Mas é bom a gente corrigir isso, porque eu ouço muitas pessoas falando assim, não, Israel não respeitou os tratados da ONU, Israel veio depois, os palestinos estavam lá, Israel que expropriou a terra deles, nada disso é verdade. Hoje, dizer que a faixa de Gaza é uma prisão a céu aberto, não, o muro não está cercando toda, você tinha vários trabalhadores de Gaza que vinham trabalhar nos kibbutz. O Hamas matou também árabes, estrangeiros, quem estava na festa, muitos deles não eram judeus, árabes, estrangeiros, e também alguns palestinos, porque o Hamas enforcava pessoas. Eles, quando lutaram contra o Fatah, a própria população era oprimida por eles. E eu termino dizendo também, falo assim, Israel está tendo uma medida desproporcional. Desproporcional, até outubro, eu não tenho os números atualizados, mas até outubro eu tenho, foram 25 mil foguetes enviados da faixa de Gaza para Israel. Eu estava em Israel, Tramontina, em 2006, quando teve a guerra contra o Líbano. Sim. Eu estava escavando lá. Naquela época, eu conheci alguém do Exército, ele me falou que cada foguete que era lançado custava uma média de $50 mil. O lançamento, eu não estou falando do armazenamento nem fabricação.
joga alguma estatística aí de inflação, correção monetária, suponhamos que hoje seria $100 mil cada foguete. Você tem quase 25 mil foguetes lançados e túneis onde você passa carro. Construir um túnel não é fácil. A gente sabe, para construir o metrô aqui em São Paulo, um túnel a 50, 70 metros abaixo da terra, com a capacidade de passar um carro, 500 quilômetros de túneis, e uma população amíngua passando fome, e eles culpando a Israel, que Israel era o culpado dessa população passar fome, sendo que os governadores de lá, que eram Hamas, estavam gastando bilhões de dólares, eu diria, para construir esses túneis e se armar. Então essa conta não fecha, sabe? Eu lamento realmente, tem vítimas dos dois lados, eu sei disso. Não é uma situação fácil. Se fosse, eu estaria me candidatando a primeiro-ministro de Israel, presidente do mundo. Não tem. Agora, tenhamos cuidado também de não falar coisas que não procedem com a verdade. Eu lamento, eu tenho amigos, conhecidos em Israel sofrendo. Ontem mesmo tinha uma israelense na minha casa, ela foi embora hoje de manhã, e ela mesma estava contando para a gente as atrocidades. E eu não vou descrever as coisas dos vídeos que o Hamas fez em respeito à sua audiência, mas são coisas que fariam um avestruz embrulhar o estômago. O que foi feito de atrocidade. Coisas piores do que foi feito em Dachau, na Alemanha. Nem Mengele, Josef Mengele fez algumas coisas. Não vou narrar o fato pela sensibilidade do público, mas eu vou apenas dizer uma coisa com sua autorização, sua permissão. Josef Mengele, que era o pior carrasco nazista, e Mengele não fez algumas das atrocidades que guerrilheiros do Hamas fizeram naquele ataque. Tá certo? E outras coisas mais planejadas. Então, realmente, é muito complicado. Sejamos agentes da paz, oremos para que tudo isso acabe o mais rápido possível e temos cuidado com as falas, com as declarações. E digo, não estou falando agora que Israel é santo e a Palestina é demônio, não, de jeito nenhum. Mas eu quero separar muito claro o meu amigo palestino, que é uma vítima do grupo terrorista Hamas que estava sobre eles. Meu caro amigo, muito obrigado pela sua presença aqui. Nós todos estamos terminando o ano, né? A gente falou, você estava fazendo a sua explicação aí, o seu entendimento sobre este conflito que transcorre lá no Oriente Médio. A gente tem também o outro conflito, que é de Rússia com Ucrânia. E nós ficamos, eu acho que todos nós, na expectativa de que dias melhores cheguem em 2024. Este é o nosso último programa do ano. Eu acho que, sem dúvida alguma, sempre fica uma dose de otimismo, né? Com certeza. Vamos acreditar na parte boa. Sabe por que tem que ter uma parte boa? Porque eu e você estamos aqui. Isso não é arrogância. Lembra que eu falei no início dessa entrevista, e eu fecho com esse pensamento, que nós estamos num grande conflito entre o bem e o mal, e cabe a mim escolher se eu quero a luz ou as trevas? Se eu escolhi a luz, eu sou um soldado do bem, eu sou um guerreiro do bem. Então, enquanto o Rodrigo estiver nesse mundo, pelo menos na esfera da minha atuação, tem que ser um lugar melhor. Tem que ser um lugar melhor. Se cada um pensar nisso, fala assim, 2024 vai ser um ano melhor. Por quê? Porque Deus ainda tem representantes nesse mundo, eu estou aqui. Sou perfeito? Não, eu faço minha barba todos os dias. Mas eu amo a Deus, amo meu semelhante e peço a Ele que me ajude a demonstrar o amor das pessoas, o amor dele para as pessoas, e que elas possam ver em mim a beleza da santidade de Deus. Enquanto as pessoas tiverem esse pensamento, mesmo que o mundo esteja caótico, Deus ainda terá os seus nesse planeta.